Paz do Senhor. Vamos ao capítulo 11 do Evangelho de Mateus, que é uma continuação, né, ainda dentro do processo contextual do que das instruções de Cristo lá do capítulo 10. Nós vamos ver a partir daqui que acontecem alguns fatos interessantes e até polêmicos dentro do estudo do Evangelho, principalmente da questão do discipulado, da questão de João Batista, coisas muito interessantes. Nós vamos aprender no capítulo 11. É importante a gente observar que dentro desse estudo aqui, tudo que será ensinado é basicamente contextualizado com a Bíblia, de acordo com aquilo que Jesus fala. Então vamos lá, vamos começar. Como eu havia falado, esse estudo é uma conclusão do capítulo anterior, onde Jesus instrui os seus 12. Ele conclui ali o processo de envio, de instrução sobre o que deveria fazer, sobre aqueles que eram de fato os discípulos dele, quando ele recebe uma visita. Então o versículo 1 diz: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Observe, ele tinha um momento de ensino separado com seus 12 discípulos, e depois ele tinha um momento também onde ele saía para ensinar e pregar. Então essa era a forma, o dia a dia de Jesus. Ele ensinava e ele também ele instruía os discípulos, ele também saía para ensinar, para pregar nas cidades da Galileia. E dentro desse processo, dentro dessa caminhada, o que acontece? João Batista tinha sido preso, né? A gente lembra lá no Mateus capítulo 4, no capítulo 4, que Jesus soube que Mateus havia sido, ou que João havia sido preso. Então ele começa o ministério dele, né? Nesse capítulo 5, as primeiras instruções para o público em geral, para angariar discípulos, quando ele prega, e aí os discípulos começam a chegar, e aí assim por diante, até que finalmente no capítulo 10 ele escolhe os 12 e faz a sua primeira instrução de discipulado, e é aí que João, preso, envia discípulos para certificar sobre Jesus. Vamos ler o que tem escrito lá, que diz assim: João, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Essa pergunta é no mínimo curiosa, porque no estudo de capítulos anteriores nós vimos, foi lido, que João recebe Jesus com uma convicção de quem era Jesus. Outra coisa interessante também é que o reconhecimento, nós vamos ver isso ainda no estudo do livro do Evangelho de Lucas, que João reconhece Jesus como o Cristo ainda no ventre de sua mãe. Então é no mínimo curioso o fato de, nesse momento aqui, João não está reconhecendo, não está entendendo que se Jesus de fato era ou não era aquele que deveria ser enviado. Em todos os evangelhos ele é reconhecido, João reconhece Jesus como Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, é no mínimo estranho essa indagação de João. Um segundo questionamento que a gente podia fazer sobre essa pergunta de João é o fato dele ainda ter discípulos. De fato, Jesus atraiu alguns discípulos de João. Por exemplo, Pedro era discípulo de João. Mas o que Pedro fazia com João não era buscar o discipulado de João. Ele estava justamente buscando o Salvador e entendia que João era esse profeta. Mas outros discípulos não viam dessa forma, tanto que não deixaram de seguir a João para seguir a Jesus. Um terceiro fato ainda mais interessante é que o próprio João parece não ter seguido Jesus de uma forma mais explícita. Ele indicou, mas não seguiu. Então, são questionamentos, indagações individuais que nós podemos fazer acerca do ministério de João, de por que ele perdeu a cabeça, e de por que
que as coisas aconteceram dessa forma com ele, né? Apesar dele ter uma missão profética, certo? Fundamental, importante, nós vamos entender lá na frente, né, o que Jesus fala acerca dele. Vamos lá? Vamos continuar. Então, o que é que Jesus responde? Jesus responde com as suas obras, indicando o que ele tem feito. Né? Então, o que é que ele fala? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E é feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, Jesus ele responde ao anseio, à pergunta, à dúvida dos discípulos de João e do próprio João, com o indicativo daquilo que ele fez, né? Então, muitas pessoas não reconhecem Deus pelo fato dele ser Deus criador, simplesmente por ele ser Deus, pessoa de Deus, pessoa, expressão de amor, né, no qual deve ser adorado pelo fato simplesmente dele ser Deus. Mas pelo aquilo que eles fazem, por aquilo que ele faz, né? Então Jesus diz assim: olha, se você quer saber se eu sou o que deveria ser enviado, veja o que eu estou fazendo. Veja o que vocês estão ouvindo das pessoas dizerem. Então você observe que os cegos estão vendo, observe que os mancos estão andando, que os leprosos estão sendo purificados, que os surdos estão ouvindo, que os mortos são ressuscitados e que as boas novas são pregadas aos pobres. E ele fala assim no final: e é feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Essa palavra escandalizar tem a ver com ofender. Essa palavra escandalizar, no grego, se refere à palavra escandalosa, que se refere à armadilha. Aquele que não tropeça por minha causa. Seria mais ou menos uma segunda tradução também. Aquele que não se envergonha com a minha causa, por minha causa. Então seriam essas aplicações da palavra escandaliza que está aqui nesse texto, né? Isso é profundo, porque aí ele entra na questão do pessoal e não na questão do fazer, da ação. Ou seja, está comigo por minha causa, não pelo que eu faço. Então essa palavra feliz ou bem-aventurado, né, ela é importante dentro desse contexto por conta disso. É a que contextualiza o Senhor como Deus, né, onde na frente ele vai fazer essa reivindicação. Jesus agora fala sobre João no versículo 7, onde ele diz assim: ó, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, né? Então aqui os discípulos de João ficaram satisfeitos com a resposta de Jesus e foram embora para poder falar sobre a sua resposta para o próprio João, né, que estava encarcerado. Eles saem. No momento que eles saem, Jesus então se vira para onde estava a multidão, lembrando que ele saiu para pregar a multidão, e ali enquanto ele pregava, enquanto ele ensinava, enquanto ele trazia as boas novas para a multidão, veio os discípulos de João. E aqui ele agora começou, os discípulos de João então receberam as suas respectivas respostas e foram embora. E Jesus então se volta agora para a multidão e começa a falar sobre João. E ele diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, né? Um caniço agitado. O caniço é a vara de pescar, né? O caniço significa isso. Cano, pequeno cano, é um cano fino, na verdade, um caniço agitado pelo vento, né? Então foi isso que eles foram ver no deserto, essa vara de pescar, esse cano. Um cano era medida na época, por isso que gerou a palavra cano. Então seria uma medida agitada pelo vento, gerada pelo Espírito Santo, que ele continua.
Jesus aí, nesse momento, é que ele vai explicar que não era mais do que isso, que na verdade era um cumprimento profético de João Batista, descrito em Isaías capítulo 40, versículo 3, que diz assim, ó, uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para nosso Deus. Isso está entre o versículo 8 e o 10, quando ele diz, ou o que foram ver um homem vestido de roupas finas, ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo mais que profeta. Este é aquele a que respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à sua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. Então, aqui Jesus explica a missão profética e o propósito da vida de João Batista, né? Então, João Batista tinha como missão profetizar dentro do tempo de Cristo a sua vinda, e ele tinha, por que ele era um pouco mais velho? Porque ele seria aquele que abriria o caminho para a chegada de Cristo. Ou seja, pelo fato de João ter a origem sacerdotal, levítica, né? Ele era filho de Zacarias, que era sumo sacerdote na época. Então ele tinha sobre ele o respaldo profético sacerdotal para anunciar a questão da vinda de Cristo, né? Então havia sobre ele esse respeito. Por isso que Jesus, em alguns momentos, utilizou essa autoridade profética de João para poder respaldar a sua própria autoridade, né? Não que houvesse isso diante de Deus, mas era necessário isso diante dos homens, né? E aqui ele fala que já estava previsto, profetizado anteriormente por Isaías a vinda de João Batista. A vida de João Batista. Então, dentro dessa visão de cumprimento, de propósito, de cumprimento profético, aqui pode se afirmar, certo? Aqui, o momento de João, ainda que ele não tenha seguido a Jesus, né? Mas havia um propósito específico para a vida dele, ainda que ele não tenha indicado, mas não tenha de fato seguido, não tenha se tornado discípulo, muito pelo contrário, ele fazia discípulos. Assim, nós podemos entender a vida de João como sendo um cumprimento profético indicado pelo próprio Cristo, nada mais nada menos que do próprio Jesus. Mas aqui Jesus faz uma ressalva também no versículo 11, que é no mínimo de reflexão em se comparando com outras passagens na Bíblia que nós ainda não estudamos dentro desse nosso curso, mas que serão estudadas logo adiante, certo? Vai chegar um momento onde essas referências serão feitas uma com a outra, onde Jesus indica João como o menor do reino. Aí vamos ver, ele diz assim, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui existem duas questões importantes a se refletir. Primeiro, o fato de Jesus colocar João maior do que todo e qualquer personagem, todo e qualquer profeta, patriarca, todo e qualquer rei que tenha nascido de mulher, né? Então, assim, com exceção de Adão, até toda a humanidade, até esse momento de Cristo, com exceção de Adão, todos nasceram de mulher. Então, começando por Enoque, nascido de mulher, Noé, nascido de mulher, Abraão, nascido de mulher, Isaac, nascido de mulher, Jacó, nascido de mulher, Moisés, nascido de mulher, José,
nascido de mulher, Davi, nascido de mulher, Josué, nascido de mulher, Gideão, nascido de mulher, Salomão, nascido de mulher. Então, observe quantas são as pessoas de nome pesado, de nome grande, respeitado, de ministério poderoso, né, na Bíblia, que poderia ter sido qualificado, classificado por Jesus dentro dessa visão profética de nascido de mulher, que ele coloca abaixo de João, né? Então ele fala isso, nascido, não surgiu ninguém maior do que João Batista entre os nascidos de mulher, porque ele não coloca período. Toda e qualquer versão que você vai procurar, você não vai encontrar o período aonde isso possa ser classificado, colocado de forma clara, né? Não existe isso. Mas o que se percebe é que João foi colocado por Jesus numa posição aqui na terra muito alta. Porém, o todavia é uma conjunção de adversidade, onde une duas orações, uma que diz, assim, que contraria a outra, certo? A gente já tem uma visão diferente acerca de João sobre o reino dos céus. Né? Se aqui na terra ele era o maior, a Bíblia fala que lá no reino dos céus ele é menor. Né? E eu acredito que isso aí ele faça uma referência ao fato de João não ter vindo após ele, seguido após ele, o negado a si mesmo. E para mim isso tudo tem a ver também com o fato dele, por conta disso, ter perdido a cabeça, ter perdido a possibilidade de ter um prosseguimento dentro daquilo que seria o ministério de Jesus Cristo, né? Então isso é fundamental a gente entender, porque Jesus fala lá na frente, aquele que quer ser maior no reino de Deus, que sirva a todos, né? Então essa é uma colocação importante, um fato importante aqui dentro desse contexto do estudo desse capítulo e dessa passagem sobre João Batista, no mínimo curiosa e reflexiva. Essa é uma observação que eu acho importante, porque não adianta você ser o maior aqui, o menor lá, mesmo dentro de um cumprimento profético estabelecido sobre a sua vida. Então, aqui agora Jesus aqui também dá agora que é a primeira indicativa de batalha espiritual que estava por iniciar, Então, porque João era o fim de uma era profética, mas o início de uma era de outro nível, de outro patamar, de uma outra revelação que passa a ser mais importante a partir de agora. Porque com Jesus veio o Espírito Santo sobre a terra, e com a vida do Espírito Santo se abre um portal de comunicação espiritual entre todo e qualquer homem e o próprio mundo espiritual. E Jesus fala sobre isso aqui agora no versículo 12, diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. Observe aqui que ele fala desde os dias de João Batista. Não é anterior a João Batista, é a partir dos dias de João Batista. Ou seja, a própria vinda de João Batista também é uma abertura desse portal espiritual. É uma abertura dessa comunicação, ou desse relacionamento, dessa interligação entre o reino espiritual e o reino daqui da terra, aonde a implantação desse reino é tomada por força. Essa força não é a força física. O apóstolo Paulo vai explicar isso lá na frente, nas epístolas aos Coríntios, principalmente, né? Mas também nos Efésios, ele também fala com muito poder, Efésios capítulo 6 principalmente. Aí a gente passa dentro desse contexto aqui, entender, e o apóstolo Paulo fala lá na frente, em 2 Coríntios capítulo 10, né? Então, onde ele fala sobre as armas da nossa milícia, em Efésios capítulo 6, quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Então, daqui a gente começa a entender
esse processo que é no outro nível, onde Jesus já começa a falar que o reino dos céus, que é um reino espiritual, é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. É importante entender isso, o posicionamento desse versículo aqui como sendo uma abertura do entendimento desse portal e dessa, digamos assim, dessa nova visão da aplicação do reino. Só que os discípulos daquela época não entendiam ainda. Quando pensavam em reino, sempre pensavam sobre o aspecto do rei físico. Era essa mentalidade desde os tempos de Davi, desde os tempos de Saul, onde eles pediram a mudança dessa característica teocrática, né? Não mais Deus no governo, mas o homem no governo. E aqui Jesus fala desse restabelecimento de Deus no governo. Versículo 13, Jesus fala do fim dessa era profética, onde João fora o último profeta a anunciar a vinda de Cristo. Normal, até porque Cristo estava aí chegando. Essa primeira vinda, João foi o último a anunciar. E ele fala, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, até ali, tudo estava se cumprindo. Ou seja, Jesus se apresentava como cumprimento profético de Isaías, de Jeremias e de tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava para ele. E aqui ele fala até João, até aquela pregação lá do deserto, até esse momento que ele foi preso, aqui encerra essa base profética, né? Então aí se inaugura uma nova base profética que a gente vai ver. E a Bíblia fala que isso é um cumprimento profético de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, quando diz, então eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição, diz Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Então foram os últimos versículos do Antigo Testamento registrados no cânon oficial da Palavra de Deus, antes do hiato até o livro de Mateus, onde houve ali um silêncio profético de cerca de 600 anos, né? As Bíblias católicas ainda trazem outros livros nesse período, nesse interstício, né? Mas na Bíblia evangélica, na Bíblia protestante, se encerra aí nesse momento do livro de Malaquias e só se volta a escrever a palavra de Deus centenas de anos depois com o Evangelho de Mateus. Então houve esse silêncio e se silencia com essa passagem aí, né? E aí, versículo 14, Jesus explica, né, essa passagem aqui, ó, por quê? Aqui há de se observar que há uma reivindicação por parte das doutrinas espíritas de que esse Elias, quando Jesus faz esse indicativo, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, né, como sendo uma reencarnação, João como sendo uma reencarnação. Mas isso não é sustentável. Por quê? Porque a Bíblia não sustenta em nenhum momento reencarnação. E segundo, porque aqui se tratava de um cumprimento profético. E o cumprimento profético, ele tem sempre a indicação de base codificada, ou seja, há um código divino para o cumprimento profético. O exemplo desse código divino, por exemplo, é quando Jesus é chamado de Emanuel por Isaías, né? Então, Deus conosco, certo? Então, Emanuel significa Deus conosco e Jesus é indicado como o Emanuel. Elias também tem uma explicação que pode ser dada acerca do utilizado por Jesus aí nessa palavra, né? Então, o que acontece? Elias significa, a palavra Elias
Eliahu, né? O nome Elias significa o Senhor é meu Deus. Então não tem uma relação direta com João, até porque João não era o próprio Deus, né, de jeito nenhum. Então essa palavra estava indicando ali um cumprimento profético simplesmente de Elias em cima de João, de forma simbólica e codificada, e não uma reencarnação como os espíritas querem colocar. Então é importante a gente entender isso aqui. Versículo 15 a 19, Jesus faz uma exortação, ele faz agora aí um ensino mais forte, já é na base de ensino. Primeiro ele fala sobre João, onde ele ensina sobre João, sobre o papel de João, sobre o cumprimento profético de João. Tudo isso são estratégias utilizadas para Jesus para embasar a sua própria autoridade. Você me pergunta, é necessário isso? Claro, Jesus utiliza todas a instrumentalização disponibilizada por Deus para ele, por meio das bases proféticas, por meio dos acontecimentos passados, para dar fundamento à sua vinda e o entendimento do que ele veio fazer aqui na Terra, para que ele tivesse sustentação para até hoje o seu nome estar sendo ministrado aqui no meio de nós. Agora ele entra, quando ele termina de falar de João, ele entra agora com essa palavra de exortação para aqueles que não ouvem a palavra, né, que não dão atenção às suas palavras. Vamos lá, ele diz assim, versículo 15 a 19. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar essa geração, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, este tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então, olha aí, ó. Você pega esse trecho, Jesus, nessa comparação, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ó? Nós lhe tocamos flautas, ele está comparando essa geração, as pessoas, isso aqui, ó, nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. A flauta executa a música, mas eles não dançam. Ou seja, eles não estão dando atenção ao que está sendo feito. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. Um lamento, é uma canção triste, uma canção de sofrimento. E a Bíblia fala que, apesar de Jesus de cantarem um lamento, eles não se entristecem. Por quê? Porque eles não estão dando atenção ao que está sendo falado. E ele aí cita João de novo. Que João veio, que jejua e não bebe vinho. E eles dizem, ele tem demônio. Ou seja, João tem a prática do sacerdotal, a prática religiosa. João tem a prática judaica, né, de jejum e não beber vinho, referente ao nazireu, ao nazireado, né, que essa prática era uma prática oriunda dos nazireus, e o que é que dizem as pessoas? O contrário da sua prática, eles não têm demônio, ele tem demônio. Aí vem Jesus comendo e bebendo. A Bíblia diz que ele vem comendo e bebendo, ou seja, uma prática completamente contrária ao sistema religioso da época, né, a prática religiosa da época, e ele diz assim, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então, essa referência que Jesus faz aqui sobre o tocar flauta e o cantar o lamento e não ser acompanhado, é justamente a contradição comportamental das pessoas da época, que pode ser vista também no comportamento de João e pode ser vista também no comportamento do próprio Jesus. Só que Jesus conclui com mais. Esse mais se refere justamente a uma outra conjunção de adversidade, onde ele diz contudo.
ela é conclusiva também, mas, todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Ou seja, a sabedoria, ele está se referindo à palavra, é acompanhada pelo que ele tem feito, pelo significado da sua obra, das suas obras na vida das pessoas, pelas curas, pelas libertações, pelas ressurreição dos mortos, que Jesus tinha praticado algumas já. Tudo isso era que comprovava a veracidade de quem de fato ele era. Jesus agora cita essas pessoas e começa então a compará-las com cidades de coração duro, que no passado e que ainda nesse tempo tinham dificuldade em recebê-lo, em aceitá-lo, em conformá-lo, em trazer sobre ele esse posicionamento, essa postura. Vamos ler, Jesus fala sobre as cidades de coração duro. Então está aqui. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria de seus milagres. Então, alguns lugares receberam o privilégio de ter acesso à maioria dos milagres de Jesus, mas ainda assim, naquelas cidades, as pessoas daquelas cidades não se arrependeram. E ele fala, uma palavra de juízo do versículo 21 ao 24. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaída, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se com cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres em que você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, imagine, ela teria permanecido até hoje. Pois eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Olha só, Jesus fala de 3 cidades: Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Cada uma dessas cidades foram beneficiadas com grande parte dos milagres que Jesus havia feito. Então, as curas, as libertações, as ressurreições, toda a manifestação de poder de Cristo havia sido principalmente realizada até esse presente momento em Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Jesus então faz a comparação com 3 cidades, das quais uma originou, a cidade de Tiro foi que originou lá em Ezequiel 28, certo? Aquele que é comparado como sendo uma visão profética do próprio diabo, do próprio Lúcifer, Satanás. A outra é a cidade de Sidom e a outra é a cidade de Sodoma, que nós já estudamos no Antigo Testamento, lá no capítulo 14, 15 de Gênesis, que foi destruída. Foi destruída, 19. Então, é importante a gente entender isso. Nós sabíamos da malignidade que havia em Sodoma, certo? E até pelo seu significado metafórico para o dia de hoje. E Jesus fala sobre isso. Então, Corazim, onde é que ficava? Era uma cidade localizada na Galileia, ao norte da Galileia, 3 quilômetros de Cafarnaum, e era famosa pela produção de trigo e próximo ao Monte das Bem-aventuranças. Então foi ali que Jesus começou a pregação das Bem-aventuranças. Betsaída ficava um pouco mais a nordeste de Cafarnaum, mas pertencia à mesma região pesqueira. Betsaída era a terra de Pedro, André, Filipe, que eram discípulos de Jesus. E finalmente Tiro e Sidom eram cidades do Líbano, de origem fenícia, distanciadas cerca de 30 quilômetros uma da outra. Então Isaías 23 é uma palavra de juízo, que é em Isaías sobre Tiro e Sidom, que se cumpriu com a sua profecia. E finalmente, versículo 25 e 26, então só para a gente concluir aqui, então Sodoma a gente também já sabe o que é. Então essas eram cidades que
somente Tiro, Sidom e Sodoma, que tinham sobre elas maldições. Mas essas maldições Jesus ainda coloca como menor as que viriam sobre Cafarnaum, sobre Betsaída e sobre Corazim. Por que isso? Porque eles tiveram acesso direto ao Messias e ainda assim eles rejeitaram. Eles não se arrependeram. Isso é uma lição importante para os dias de hoje, que nós ouvimos a palavra, nós vemos o que está acontecendo ao redor do mundo, pois isso tudo está sendo contabilizado pelo Senhor para o momento do julgamento. E finalmente, versículo 25, 26, Deus revela os mistérios dos pequeninos, né? Então ele fala que agora ele vai dizendo, naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Então essa é uma oração ao final do ensino, onde ele louva ao Senhor, porque aqui aquelas pessoas, aquela multidão a que ele está pregando, está recebendo essa palavra, sendo beneficiado por essa palavra, sendo beneficiado por esse ensino, certo? Que foi ocultada, né? Escondida de sábios, de cultos, né? E isso é de fundamental importância. Então aqui Jesus agora no versículo 27 faz um indicativo forte da unidade entre ele e o Pai, quando ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. É aqui agora que Jesus ele reivindica a unidade dele e o Pai. Né? Ele fala isso diante de toda a população na conclusão da sua oração, aonde ele coloca-se ali como filho de Deus, né? Como Deus Pai e ele como filho, duas figuras, não duas figuras, mas duas pessoas de um mesmo Deus. Então é um indicativo aí dessa unidade que se conclui no ensino da Trindade que nós aprenderemos ao longo desse estudo aqui. Vamos lá continuar. Então, um chamado ao descanso em Cristo. Então agora diante da multidão ele sabia que ali havia muitos desesperados, havia muitos cansados, havia muitos necessitados, havia muitos ali que estavam turbados, né, com todo esse ensino. Era uma aula muito forte para o que eles estavam vendo na época. Então Jesus ele fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele conclui o discurso dele, a pregação dele com essa palavra. Um chamado, um convite para que as pessoas venham até ele, para que as pessoas recebam essa bênção, né, de descansar nele, porque ele tem o descanso, ele tem a solução, o cuidado com as nossas almas, ele tem a direção. Jugo significa direção, que é suave, e fardo, porque o fardo é lançado sobre ele, é leve. Servir a ele, ser direcionado por ele, vai nos trazer leveza. Amém? Então, que Deus abençoe. Essa é a conclusão do capítulo 11 de Mateus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesta manhã, não neste momento manhã, porque é o horário que eu estou gravando, mas nesse estudo, que vocês façam muito proveito. No nome de Jesus, até o próximo estudo. Deus abençoe.